Seja bem-vindo ao Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e eu faço parte da equipe que vem estruturando e sonhando com esse novo projeto. É um projeto que traz um novo formato de ensino, mas que nada mais, nada menos continua um legado que a nossa igreja tem de um ensino profundo, um estudo sério das Escrituras, um ensino que se preocupa em saber o que a palavra tem a nos dizer para a nossa vida hoje e para que nós sejamos homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo através da palavra para uma vida plena no Espírito Santo. A aula de hoje é uma aula especial, é a aula inaugural e ela foi dada por alguém que representa muito bem essa história que nós estamos contando. Ela foi dada pelo Yuri Breder, que é um pastor e um teólogo reconhecido no nosso país pela profundidade bíblica e teológica dele. Alguém que, apesar de ser muito jovem, já foi pelas nações levando e ensinando a palavra do Senhor e que deu seus primeiros passos com Jesus aqui na nossa igreja, junto de muitos dos nossos irmãos que estão aí assistindo com a gente agora. Então, o Yuri é a pessoa, acho que perfeita, dada por Deus, para nos abençoar nessa primeira aula, nessa aula inaugural. Mas antes disso, eu gostaria de deixar 3 recadinhos para você muito rápidos. O primeiro é, para você conhecer mais sobre o Capacitar, tem 2 dicas. Acesse o vídeo do Pastor Lu na semana passada e também entre no nosso site ibve.oficial/capacitar. Lá você vai entender os 3 eixos em que o Capacitar está estruturado e você vai poder ter uma ideia melhor daquilo que nós estamos ofertando agora, através do vídeo, através do podcast, e aquilo que nós vamos ofertar a partir do ano que vem presencialmente, se Deus quiser. O segundo recadinho é justamente o EBDrops, o nosso podcast que começou em abril, logo que a quarentena começou, e que tem sido uma bênção muito grande. Se você não está acostumado com essa plataforma, o podcast nada mais é do que algo muito parecido com o rádio, e você pode acompanhar aqui pelo YouTube. Aqui no nosso canal tem a playlist de todos os episódios do EBDrops, e também se você tem acesso a Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou qualquer plataforma de áudio, você também pode procurar lá o EBDrops, que ela vai estar lá. Acompanhe, nós estamos numa série muito legal sobre juízes, indo a história de cada um dos juízes e entendendo o que aqueles caras viveram naquela época pode impactar na nossa vida hoje, como nós podemos ser usados e transformados pelo Espírito Santo através das histórias daqueles homens e mulheres. E o meu terceiro recadinho é, acesse, você que tem acesso ao Instagram, vai lá entra aí já no seu perfil, procura capacitar.ibve e nos siga, porque lá é o caminho melhor para nós nos comunicarmos, para sabermos se vocês têm sido abençoados, o que vocês esperam, o que vocês estão achando legal, e também você vai ter acesso a um pouquinho dos bastidores, aquilo que a gente vem fazendo no EBDrops, no Capacitar, no Como Ler a Bíblia, tudo isso. Lá é um canal para nós nos comunicarmos. Então acessa lá no Instagram /capacitar.ibve. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e que a gente fizesse uma oração para que o Senhor nos direcione. Jesus, muito obrigado por esse momento, por esse tempo que nós estamos tendo, um tempo novo, mas também pautados por aquilo que o Senhor já fez na história da nossa igreja, Pai. Eu peço que o Senhor use a cada um dos professores que virão, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use o pastor Lu e que o Senhor trabalhe em nós, membros e congregados de Vila Euro, Senhor, para que de fato a gente saia desses cursos mais parecidos contigo, Pai. Eu peço que o Senhor cuide agora, Senhor, do Yuri e use a vida dele nas nossas vidas a partir de agora, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado então aí pela vida do Yuri e tchau, tchau. Nos vemos semana que vem, hein, na primeira aula do Como Ler a Bíblia. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar todos os irmãos aí da Igreja Batista de Vila Euro com muito carinho. Desde já estendendo o abraço do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, de toda a minha família, né, para essa igreja que é tão preciosa e participa tanto da nossa história.
Eu estou muito honrado por esse convite, né, recebido do Felipe, e participar de alguma forma de algo que Deus está fazendo aí no meio de vocês. Eu me sinto muito, muito, muito honrado, de coração. Eu sei que nesse momento de pandemia a gente não pode se abraçar, mas eu queria tanto poder dar um abraço em vocês, então eu quero que vocês se sintam abraçados. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, falar um pouquinho sobre quem eu sou, para que vocês que ainda não me conhecem, né, alguns talvez estão me olhando dizendo assim, será que é ele mesmo, filho do pastor Gilson, não é? E sim, sou eu, sou Yuri, filho do pastor Gilson, da irmã Vasti, e essa igreja é a igreja onde eu nasci. As primeiras memórias que eu tenho de uma igreja local é desta igreja. Eu me lembro de subir e descer essas escadas. Eu, como uma criança muito tranquila, também conquistei várias cicatrizes aí rolando pelas escadas, né, brincando com as demais crianças. Então posso dizer que eu deixei meu sangue aí nesta igreja. Mas, de fato, os irmãos são muito queridos e sempre que nós estamos contando da história da nossa família e do ministério que Deus nos deu, quando nós contamos, né, sobre uma igreja que nós liderávamos antes de virmos para Campo Grande, nós falamos com muito carinho da amada igreja de Vila Euro, porque vocês marcaram muito o nosso coração como família. Eu não sei especificar para vocês quantas vezes eu ouvi o meu pai dizer, muitas vezes a gente passando por situações difíceis aqui no ministério, e eu ouvia meu pai dizer, poxa vida, eu me lembro como era lá em Vila Euro, onde os irmãos tinham um coração tão amável, os irmãos eram tão afetuosos, a experiência da igreja, de ser igreja, era tão rica. E várias vezes ele contava essa história dizendo, às vezes eu subia para pregar, mas eu tinha tanta certeza que aquela comunidade estava vivendo a sua vida com Deus no seu dia a dia, que eu podia parar e falar assim, fulano de tal, vem aqui contar para nós o testemunho da sua semana. E aí vinha ele contar o testemunho. Nunca ficava assim aquela coisa de, será que essa pessoa tem um testemunho para contar? Não, todos tinham um testemunho para contar. Então, ainda que eu me lembre pouco, né, de tudo que nós vivemos aí, eu trago no meu coração as mais ricas lembranças. Então, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero, com muita graça e com muita humildade, ministrar uma breve reflexão de encorajamento para nós que estamos neste momento, num momento tão complicado, num momento social que exige tanta criatividade, mas ao mesmo tempo que nos faz ver Deus nas pequenas coisas, e Deus nos dá novas ideias para que nós alcancemos mais pessoas. Então, dessa forma, que o Senhor possa alcançar os nossos corações com essa palavra de hoje. Amém? Eu agradeço a todos os irmãos, em especial também quero agradecer aqueles que já têm orado, tenho conversado com alguns irmãos há algum tempo, né? O irmão Lucas, a sua família, que eles sejam abençoados também, e que tudo que essa igreja está propondo no Senhor, está iniciando no Senhor, que possa dar muito fruto para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui e de compartilhar da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, para que esse tempo seja um tempo de ouvir a Tua voz e de que a Tua palavra alcance os nossos corações de modo transformador. Deus, a única coisa que nós precisamos, ó Deus, é sermos guiados pelo Senhor através da Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, viver estribados no nosso próprio entendimento. Não nos deixe, Senhor, com medo das más notícias do que nós ouvimos, do que está acontecendo do lado de fora. Não nos deixe, Pai, assumir para nós valores que são contrários aos Teus, mas que antes, ó Pai, nós estejamos firmes na
tua palavra, e na tua palavra inabaláveis, porque ela nos fala de um Deus fiel, que nos ama, que não deixa a sua igreja, que se coloca entre nós, que nos deu o seu Espírito Santo para que pudéssemos entender as Escrituras. Então nós estamos com os pés firmados numa rocha, e o ministério desta igreja é um ministério firmado numa rocha. O que o Senhor tem para estes irmãos não é algo, ó Deus, que o Senhor simplesmente tem para eles porque eles decidiram fazer algo. Não, desde antes da eternidade o Senhor viu esta igreja e declarou tua bênção sobre eles, que eles alcançariam pessoas e que eles pregariam o teu evangelho, e que então, Senhor, debaixo dessa palavra profética, que eles recebam esta responsabilidade, mas esta responsabilidade de se ater à tua palavra, ó Deus, e deixar que a tua palavra seja a única que estabeleça para nós o sim, o não, o talvez, os modos, as estratégias. Essa é a nossa oração, Pai. Abençoa o pastor desta amada igreja, abençoa cada membro, abençoa cada aluno que vai fazer parte deste ministério de ensino. Que nós, todos juntos, ó Pai, possamos crescer, como diz a tua palavra lá em Efésios capítulo 3 e capítulo 4. Possamos juntos, no conhecimento de todos os santos, arraigados e alicerçados em amor, conhecer ao Senhor mesmo, ao teu caráter. Meu Deus, e assim possamos crescer como uma igreja madura, para a glória do nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus. Amém e amém. Queridos, eu já falei, bom, não lembro se eu falei, mas meu nome é Yuri Breder e eu sou hoje pastor na primeira igreja batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu, depois de ser líder de pequenos grupos por algum tempo, fui para o seminário de missões e de lá eu fui encaminhado ao campo missionário, onde fiquei por cerca de um ano lá no Nepal, naquela nação tão distante, né? E lá trabalhamos com plantação de igrejas, né? E discipulado. Foi um tempo maravilhoso. Logo depois disso me casei, voltei para o Brasil, e aí então terminei o seminário aí na Teológica de São Paulo mesmo. E então começamos um projeto na área de ensino aqui na nossa igreja. Este projeto chama-se Escola do Discípulo. É a nossa escola bíblica, né? Nós estávamos sem um programa que desse conta de tudo, né? E nós então começamos com uma aula e 15 pessoas, né? E para glória de Jesus. Hoje, não hoje por causa da pandemia, não podemos ter aulas presencialmente, mas até o começo do ano, quando estávamos tendo as aulas presenciais, tínhamos cerca de 1.800 alunos por ano, né? Então, presencialmente lá na nossa igreja, estudando vários cursos, né? Desde panorama de Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, treinamentos de liderança, e as pessoas têm crescido, têm amado a Jesus, amado a palavra. Então, eu glorifico a Deus pelo tamanho que a Escola do Discípulo alcançou. E mais ainda, né, nesse momento de pandemia, a Escola do Discípulo foi então para o online também. Começamos a postar alguns vídeos, fizemos um documentário sobre a história do cristianismo, que atingiu mais de 3 milhões de visualizações. Hoje nós estamos com quase 200 mil seguidores lá no canal do YouTube, sempre postando reflexões bíblicas e exposições da palavra. E é aqui que eu quero entrar na nossa reflexão, o poder e a importância e a centralidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é que deve, numa igreja, estar naquele lugar de honra. Eu sei que uma igreja como a Igreja dos Irmãos, como a nossa igreja, muitas vezes ela acaba se envolvendo em tantas atividades e tantos ministérios, não é? Tantas atividades, tantas pessoas, tantas boas ideias do que se fazer,
E aí a igreja começa agora com um novo culto, e agora um novo ministério, e agora um novo retiro, e agora um novo ministério para crianças, e agora precisamos de um novo templo. E aí a igreja vai acontecendo no meio de todas essas mudanças, mas no final das contas, meus irmãos, a Bíblia é o centro da igreja. E todos nós devemos parar e olhar para as Escrituras e dizer: Senhor, este novo acampamento, esse novo ministério para crianças, o que o Senhor tem a nos dizer sobre ele na tua palavra, para que a tua palavra seja o centro, seja o guia, para que nós jamais nos esqueçamos de que a nossa principal tarefa é nos humilharmos diante do Senhor, tendo a palavra diante dos nossos olhos e com os olhos marejados, transformá-los, estes olhos, em ouvidos para ouvir a voz do Senhor na palavra. É só isso que garante o sucesso da igreja. É só isso que garante o poder do Espírito Santo na igreja. É quando a palavra está no centro. A palavra é o próprio Cristo, é a palavra do Senhor Jesus. E quando ela está no centro, podem ser boas ideias, podem não ser, pode ser o que for, meus irmãos. Quando a palavra está no centro, as coisas acontecem. Mas quando ela não está, as nossas boas ideias não valem de nada, os nossos recursos financeiros não valem de nada. Nós precisamos orar para que haja um avivamento da palavra no nosso meio. Eu estudei em um seminário, antes de ir para a Teológica de São Paulo, eu estudei em um seminário carismático, né? Alguém diria um seminário pentecostal. E foi incrível o que eu aprendi lá. E um dos professores estava dizendo para nós o seguinte: ele falou assim: olha, eu oro por um avivamento, para que um avivamento alcance essa escola. E nós dizíamos: uau, sim, nós queremos um avivamento. E ele falou: mas o que vocês pensam quando ouvem a palavra avivamento? E nós pensávamos em dons do Espírito Santo, nós pensávamos em pessoas sendo curadas e a pregação do Evangelho, não é? E pensávamos em tantas coisas. E ele falou assim: eu oro por um avivamento diferente. Eu oro por um avivamento quando eu ande aqui pela área aqui do nosso seminário. Eu quero ver alunos carregando suas Bíblias, apaixonados pela palavra, apaixonados pela Escritura. Este é o avivamento que eu quero. Onde as pessoas vão estar falando de Jesus e simplesmente ao mencionar o nome de Jesus, os seus olhos vão se encher de lágrimas. E tudo que elas vão desejar não é assistir o próximo filme, não é sair para fazer qualquer coisa, não. Vamos nos reunir para orar, vamos dizer o quanto Deus é santo, vamos deixar este lugar um lugar cheio de adoração ao Eterno. Esse é o avivamento que eu desejo, muito mais do que o sinal sobrenatural das curas, dos milagres e dos dons. O avivamento que nós precisamos é um avivamento do retorno à palavra. Estamos nos aproximando de outubro, quando celebramos a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, apesar de ter sido um movimento histórico e teológico, ele foi uma reforma do coração. Ele foi uma reforma que colocou a Bíblia no seu lugar e deixou que a Bíblia falasse ao coração dos homens. Então a minha oração por vocês, meus irmãos, é que vocês sejam alcançados por este avivamento em nome de Jesus. Que haja sempre pairando sobre os irmãos esta expectativa de um poderoso avivamento centralizado nas Escrituras, um poderoso avivamento que coloque a palavra de Deus acima da palavra de qualquer homem, e que essa igreja seja conhecida pela sua vizinhança e pelas outras igrejas, pela igreja que ama a Bíblia. E eu quero imaginar as pessoas dizendo: você sabe o que está acontecendo lá em Vila Euro? Não, o que está acontecendo? Está acontecendo um avivamento, as pessoas não param de orar, elas andam com a Bíblia para cima e para baixo o tempo todo, em todo lugar, e elas só falam de Jesus, e só falam de Jesus, e elas estão se perdoando, estão se amando. Que coisa maravilhosa!
É isso que a palavra de Deus faz. Não existe projeto de ensino, não existe escola do discípulo, não existe escola bíblica dominical, não existe modelo de projeto de ensino que seja mais poderoso, vivo e eficaz que a própria palavra de Deus. Não existe. O que nós bolamos, o que nós fazemos acontecer, desenhamos, projetamos ministérios, é simplesmente para a nossa própria organização, mas nós não colocamos dependência nenhuma nos nossos métodos, por melhores que sejam, porque a única coisa que nós desejamos é que o Espírito Santo faça a palavra dele alcançar os nossos corações. E quando isso acontecer, eu garanto para vocês, meus irmãos, a igreja será diferente. Em 2 Timóteo, capítulo 3, nós lemos essa carta que ela é a despedida do apóstolo Paulo para com Timóteo. Ele já está se despedindo, sabe que está perto da sua ida para o Senhor, e ele então começa a dar alguns conselhos importantíssimos. No versículo 14, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só que texto interessante, tem tanta riqueza para nós aqui. Quanto a você, porém, tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Paulo, obviamente nós estamos começando esse texto no meio dele, né? Nós estamos entrando no meio da fala, porque antes disso Paulo está falando sobre uma geração que está se perdendo, sobre jovens que estão se perdendo. Isso dói o meu coração, machuca a minha alma, porque o que nós estamos vendo, não sei se isso tem acontecido aí em São Paulo, mas nós temos visto os jovens se perdendo, muitas pessoas, não só jovens, adultos, famílias se perdendo, como o próprio Paulo, ele diz que nesse tempo, aqueles que estão contra o Senhor iriam cada vez piorando ainda mais, iriam de mal a pior, os perversos e impostores. Mas quanto a você, Timóteo, permaneça firme nas coisas que aprendeu. Eu quero que vocês aí, meus queridos, meus amados, pensem com bastante carinho nisso. Que Lucas pense com carinho nisso. Vocês não são deste mundo. E é fato que ao ligarmos a televisão, que ao ouvirmos as conversas que rolam por aí nos lugares onde habitamos, nós vemos que realmente parece que muitos vão de mal a pior. Mas quanto a você, quanto a mim, quanto a nós não seguiremos este mesmo caminho em nome de Jesus. Esta é a aliança que fazemos uns com os outros e na palavra de Deus, de que nós permaneceremos nas coisas que nos foram ensinadas desde a infância. Nós guardaremos os conselhos dos nossos pais e dos nossos avós, dos nossos guias e pastores que vieram antes de nós, aqueles que têm semeado. Nós permaneceremos naquilo que fomos ensinados. O nosso coração não está à venda. A nossa mente não está à venda. As nossas prioridades não estão à venda. Paulo falava com este jovem, o jovem que poderia, num contexto natural, muito bem ser seduzido por aquilo que o mundo tinha a oferecer. E Paulo diz:
Você não, Timóteo, você não é como eles. A sua vida não será como a vida deles. Eles estão indo de mal a pior, mas você permaneça naquilo que você aprendeu. Como é bom, eu tenho 2 filhas agora, e eu posso cantar com elas várias musiquinhas que eu cantava quando eu era criança, na classinha, né? E eu oro para que elas guardem isso que elas estão aprendendo para sempre. É isso que Paulo está dizendo aqui. A primeira coisa que Paulo diz para nós é que nós não somos como aqueles que se perdem. Se nós não somos como aqueles que se perdem, nós devemos cuidar da nossa vida, guardando aquilo que nos foi ensinado desde a nossa infância. Você não é como qualquer um. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus deseja que você seja diferente. Deus quer que você caminhe de modo oposto ao que os ímpios têm caminhado nesses dias, e traga à memória aquilo que você foi ensinado na infância. Deixa que essas doutrinas possam povoar o seu coração. Depois ele continua dizendo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. De que ele está falando isso? Desde criança você sabe as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Timóteo tinha uma mãe e uma avó que o discipularam, né? E o próprio Paulo, porque Paulo conhece Timóteo ainda muito jovem, da cidade de Listra, e traz então Timóteo para andar com ele. Mas então Paulo bate mais uma vez nessa tecla: olha, as palavras que você recebeu, elas são capazes para torná-lo sábio para a salvação. Isso é algo que Deus fez na nossa história. Obviamente, Timóteo já estava salvo ali, e você que já é salvo no Senhor Jesus, já recebeu essa bênção, sabe? É verdade, a palavra te tornou sábio para a salvação. Mas a palavra não para aí. A palavra continua a sua obra, continua o seu trabalho. E é tão triste quando pessoas que estão há anos e anos e anos e anos na igreja, elas receberam a Cristo, elas receberam essa palavra que as tornou sábia para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, mas isso parou por aí, como se a obra que Jesus quisesse realizar na vida daquela pessoa fosse apenas a salvação da sua alma. E não é. Deus deseja fazer muito mais através de cada um de nós. E existe um caminho diante de nós. Esta salvação que recebemos por meio da palavra, ela é apenas o primeiro passo. O que nós vemos depois disso no versículo 16? Que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Isso quer dizer que você está olhando para algo inspirado por Deus. A palavra inspirada, a palavra soprada, né? A palavra sopro é semelhante à palavra alma. Então é como se o texto estivesse dizendo que Deus colocou na alma, colocou na palavra de Deus, nas Escrituras, a sua própria alma. Ele inspirou. Ele colocou o seu vento, o seu espírito na sua palavra. Do mesmo jeito que lá no Éden, Deus faz aquele boneco de areia, então sopra nas suas narinas, ele se torna alma vivente. O Senhor sopra sobre a sua palavra e a sua palavra se torna viva e eficaz. E é por isso que quando nós estamos diante dela, ela pode nos escrutinar. Ela pode fazer tudo aquilo que Paulo vai dizer logo aqui em seguida. Ele diz: ela é útil para o ensino.
para nos ensinar. Ensinar significa apontar o caminho, dizer onde nós devemos ir. E muitas vezes nós fazemos escolhas sobre onde nós devemos ir, seja na nossa vida familiar, seja na vida eclesiástica, no ministério. Nós decidimos muitas vezes o nosso rumo, para onde nós vamos, mas quantas vezes nós submetemos essa direção à palavra? Porque a palavra, ela pode nos instruir, ela pode nos ensinar e nos apontar o caminho. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, a palavra, ela nos ensina. E nesse momento em que os irmãos estão iniciando esse novo tempo, esse novo modelo, escola de ensino, que a palavra esteja instruindo vocês dia após dia. Eu digo como alguém que está constantemente tendo que pensar em novos cursos, em novos conteúdos. Quantas vezes, meus irmãos, eu já pensei, falei assim, puxa, seria legal nós colocarmos esse curso, ou aquele, ou aquele, ou aquele. E aí depois eu paro e falo, mas não é a minha ideia. É a direção do Senhor. E aí eu tenho que parar e falar, Deus, fala comigo na tua palavra. O que o teu povo precisa ouvir? Abaixo as minhas boas ideias. Agora eu quero ouvir a tua voz. Quantas vezes eu já cheguei para gravar um vídeo como esse e eu não conseguia. E eu me embolava, eu esquecia o texto. Não, corta, vamos de novo. Corta, vamos de novo. 5 vezes. Até o momento em que eu falei para o pessoal da técnica, eu falei assim, queridos, vamos parar e vamos orar. Porque talvez esse vídeo não seja do agrado do Senhor. Eu não quero ignorar isso, não. Vamos orar? Vamos pedir perdão? Tem alguém que nesse dia precisa confessar algo a Deus? E aquilo que ia ser simplesmente a gravação de um vídeo virou uma roda de confissão de pecados e de perdão e de muitas lágrimas. E foi maravilhoso, porque aquilo era o que o Senhor tinha para nós aquela manhã. Pouco interessava o vídeo, não é? A palavra nos ensina, a palavra nos instrui. E é isso que Paulo diz logo em seguida. Ela é útil para a repreensão. Porque no ministério e na igreja nós precisamos de repreensão. Eu vejo muitas pessoas, jovens principalmente, que odeiam a repreensão, que não gostam de ser chamados à atenção, mas a Bíblia ocupa este papel, ela é útil para a repreensão. E precisamos, se desejamos ter uma igreja saudável e formar membros saudáveis, precisamos formar membros que estejam abertos a serem repreendidos. Amém? Membros que sejam dóceis e mansos, e uma liderança também dócil e mansa, para dizer, filho, filha, isso está errado biblicamente, isso aqui precisa mudar. Então, nesse sonho de construir essa nova metodologia, essa escola, que essa possa ser uma das matérias, né? Um coração quebrantado, é o coração que o Senhor não despreza, para que nós possamos, de acordo com a palavra, sermos repreendidos. E não somente isso, porque muitas vezes quando a repreensão falha, é necessário que haja correção. E uma igreja sem correção, uma igreja sem disciplina, é uma igreja prestes a cair. Em primeiro lugar, porque a correção na palavra de Deus significa amor, porque o pai que ama corrige aos seus filhos amados. E Deus faz isso conosco. Mas quando nós não estamos na palavra, nós não temos a linguagem da correção. Quando nós não estamos firmes na palavra, então os nossos erros se equivalem. E nós dizemos assim, mas como é que eu poderia falar do erro do irmão se eu também tenho esse erro? Ou se alguém vem me repreender, eu falo, mas e você, não é? Por quê? Porque não estão na palavra. A palavra diz que esta escritura nos corrige. E quantas vezes, eu imagino que você também já tenha tido essa experiência de ir para a palavra de Deus e começar a ler. E de repente o Espírito Santo começa a iluminar os teus olhos.
e você começa a entender que Deus queria te corrigir naquele texto. Deus não tinha uma preciosa promessa para você. Deus não tinha uma palavra de bênção. Não. Era a correção. Então, ele diz, e não só isso, mas para a instrução na justiça, para que depois que o homem for corrigido, ele agora tenha um caminhar em justiça. Ele tenha a possibilidade de começar de novo. Então, se essa pessoa estava indo no caminho errado, ela é repreendida, ela é corrigida, e então agora ela é lançada no caminho certo. A Bíblia faz isso, a Bíblia é um extreme makeover do ser humano, né? Ela nos aponta, nos limpa, nos restaura, nos confronta e nos manda no caminho certo. É por isso que nós não podemos abandonar a palavra. A palavra é central. Se existe uma coisa que eu desejo para cada igreja, e às vezes as pessoas falam assim, deixa uma palavra para a igreja, eu não consigo pensar em outra coisa, senão amem as Escrituras, ame o lugar de oração, ame a voz do Espírito Santo, ame a palavra de Deus, porque só ela que é inspirada por Deus para nos levar à salvação. Ela é inspirada por Deus para nos instruir em justiça, para nos repreender, para nos corrigir, para nos ensinar. E é tudo que nós precisamos, queridos. Com a Bíblia nas mãos e o Espírito Santo no coração, você já tem tudo o que precisam. E esse projeto será uma bênção desde que ele esteja totalmente submisso à palavra. Amém? Eu oro para que esse projeto de vocês seja tão poderoso a ponto de vocês ganharem uma multidão de pessoas para Jesus. Fazerem dessa igreja, continuarem com o legado dessa igreja de ser uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja de pessoas que se amam, uma igreja de gente que se importa uma com a outra. Façam isso na palavra. Muito se fala sobre o novo normal, não é? Agora, depois da pandemia, qual será o novo normal? E aí volta os cultos presenciais, não volta? Qual é o novo normal? Eu gostaria de dizer, olha, o novo normal é o velho de sempre. É isso aqui. Este é o novo normal. É a Bíblia que nos ensina o novo normal. Para nós não mudou nada. Para nós é a palavra de Deus acima de tudo. É a vida no altar que faz todo o significado. Amém? E é assim que nós temos buscado viver aqui. Nós estamos passando por um momento na nossa família bastante delicado e até peço oração aos irmãos. Deus tem nos direcionado a um tempo de imersão no estudo, né? E junto a universidades batistas nos Estados Unidos, nós estamos caminhando para terminar o mestrado e começar o doutorado lá. Mas para continuar abençoando a escola do discípulo, para fazer a igreja ser cada vez mais intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Esse é o nosso desejo. E quando nós fazemos uma mudança desse tipo, né, muitas pessoas falam, vocês são dois, vocês estão com duas crianças pequenas, vocês vão para lá, e nós não temos ainda mantenedores, e não temos parceiros para isso, mas Deus tem nos dado essa firme convicção de que a nossa geração precisa de mestres, precisa de gente que ame a palavra. O Brasil precisará dentro dos próximos anos de um novo sangue teológico entrando nas igrejas, não mais apenas os cantores que nós formamos na última geração, ou os líderes que nós plantamos na última geração, mas também de mestres. Eu tenho buscado isso no Senhor, o Senhor colocou no meu coração que eu deveria puxar essa fila, então nós estamos orando por esse tempo de irmos aos Estados Unidos só para terminar o nosso período de mestrado e doutorado e depois retornar ao Brasil.
Então, eu quero usar isso como exemplo para dizer que quando nós estamos diante da palavra de Deus, nem sempre aquilo que Deus nos pede será o mais óbvio aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, o mais óbvio é eu ficar aqui, né, desenvolver o trabalho, escola do discípulo, mas não, em favor da igreja e para a glória do Senhor Jesus. Eu creio que nós temos que avançar e eu creio que Deus vai nos dar condições de ocuparmos lugares cada vez mais estratégicos para que então a igreja do Senhor Jesus esteja bem representada e firmemente calcada na palavra de Deus. Eu sei que este projeto aí em Vila Euro também deseja isso. Eu sei que esse projeto, eu sei que o meu amigo Lucas, ele também deseja exatamente isso, que a igreja seja sadia, pujante, firme. E vocês podem contar comigo naquilo que eu puder abençoar os irmãos, para que a gente esteja junto, para que a gente pense junto, porque afinal de contas é da igreja do Senhor Jesus que estamos falando. Amém, queridos? Eu quero mais uma vez agradecer esse momento de abrir o coração, esse privilégio, tá bom? E desejar aos irmãos que os irmãos sejam cheios do Espírito Santo em tudo que fizerem, que vocês experimentem a bênção de Deus, a prosperidade de Deus e que dessa forma deem testemunho dele para toda a região de São Bernardo, ABC e toda a cidade de São Paulo. Amém, Jesus? Eu quero então convidá-los a orar mais uma vez. Senhor Jesus, abençoa-nos, ó Pai, abençoa essa igreja tão amada e preciosa. Te pedimos, ó Deus, que cada líder, cada pessoa que está à frente desse projeto possa ser visitada pelo Teu Espírito Santo com discernimento e sabedoria sobre o que fazer para a glória do Teu nome. Abençoamos cada aluno, cada matéria, cada professor, ó Deus, cada membro desta igreja e que essa igreja esteja unida, unificada em torno deste projeto. Que essa igreja seja alicerçada na Tua palavra. Essa é a nossa oração, Pai. A fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Quem sabe podemos nos ver aí pessoalmente nos próximos dias, quem sabe, se passar por São Paulo, com certeza eu vou fazer uma visita aí para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, da minha família para a nossa família, em nome de Jesus, tá joia? Amém. Tchau, tchau.